E, Leilane, vamos lá, então, Vamos lá. contar para o pessoal. Primeiro, qual que é a sua graduação de base? E se desde a faculdade você já teve contato com autismo? Como que foi isso? Então, vamos começar do comecinho ali, né? Isso. Eu entrei na pedagogia por um acaso, então a minha primeira graduação é a pedagogia. Eu queria muito fazer enfermagem, daí eu vi que Nossa. não ia rolar, porque eu tinha um Aham. pavor de queimadura. Falei assim, não vai rolar. Daí eu fui para pedagogia, mas não querendo ser professora, olha só, né? Eu gostava muito dessa área hospitalar, então eu descobri a pedagogia hospitalar e entrei na faculdade aí com essa cabeça. Tanto que o meu TCC foi sobre pedagogia hospitalar e tudo mais. Só que assim, a pedagogia hospitalar é muito bonito, mas também é muito difícil, né? Porque são poucos os hospitais que oferecem e tudo mais. Isso que eu ia te perguntar, porque eu estudei também um pouco disso na pedagogia, mas assim, eu não vejo muita aplicabilidade. Por exemplo, eu não conheço um espaço na minha própria cidade que tenha esse trabalho. Então, acaba que é algo, tipo, o hospital não vai contratar um pedagogo para estar ali com aquelas crianças, por exemplo, que tem câncer, enfim, que tem alguma doença. Sim, é muito limitado. Então, isso foi, apesar de eu gostar muito, achar um trabalho maravilhoso, foi mudando a minha perspectiva. Então, eu cheguei até a psicopedagogia, né? E falei assim, não, eu quero clinicar, agora eu vou clinicar. Então, eu saí da pedagogia e já fui fazer a graduação de psicopedagogia. E lá eu vim descobrindo o autismo, né? Dentro da pós-graduação. Então, ali eu comecei a ter. Desculpa, eu vou só para ir puxando o novelo ali, que eu acho legal, porque Sim, tem perguntas que às vezes nos levam a refletir algumas coisas e a trazer algumas coisas. E é legal até para as pessoas que muitas vezes terminam a faculdade ou estão na faculdade e não sabem muito bem ali qual caminho seguir, para onde que elas vão trilhar. E eu acho interessante quando elas veem essas histórias, porque sempre alguém vai escutar a nossa história e ele pode se inspirar e a gente pode ajudar alguém e dar um direcionamento para essa pessoa, já que infelizmente isso muitas vezes não é feito dentro do ambiente da faculdade, quando a gente está lá na graduação. E às vezes a gente também nem está nesse momento, né, tanto de ter essa cabeça. Né? Às vezes são algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem a seguir determinados caminhos. Você não queria ir para a sala de aula. Você queria não, de jeito clicar, nenhum. então você tinha esse interesse em trabalhar com crianças, adolescentes, talvez, que tivessem alguma dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno do desenvolvimento. Mas não especificamente o autismo. Não, eu assim, eu sou muito daquelas. O desafio, né? Então eu queria desafios. Então eu fui nessa perspectiva de dificuldade de aprendizagem. E conforme foi rolando ali a pós-graduação, eu fui descobrindo o autismo. Nessa época, Mi, eu já trabalhava dentro de uma escola como ajudante. E ali eu tinha muito contatos com crianças com desenvolvimento atípico. Inclusive, a minha sócia e parceira, né, que eu comecei os atendimentos por conta dela, um afastamento de licença maternidade. Ela já trabalhava com crianças autistas. Então, assim, foi tudo um empurrão, né? Foi tudo se ligando. Então, eu comecei a descobrir esse mundo do autismo e eu fiz o meu artigo da psicopedagogia sobre o autismo. Então, eu saí da pós-graduação e eu já comecei a clinicar. E eu já comecei a clinicar com crianças autistas. Então, assim, foi um desafio bem grande, mas eu falo que hoje foi o que... Né, foi assim, tudo preparado por Deus. Tá. Né? Era para ser. Daí eu comecei a clinicar, só que assim, né? Vygotsky, nada contra, Vygotsky e Piaget não me dava fundamentos, né? Para continuar. Então eu fui em busca de mais. Daí Só em uma dois. perguntinha, peraí.
Lá na psicopedagogia, por exemplo, você, no seu curso, porque podem ter variações dentro dos cursos que são feitos, no curso que você fez, você teve algum contato com estudos sobre autismo ou transtornos do neurodesenvolvimento em algum módulo? Muito pouco, Mi. Inclusive, a gente também teve até sobre o ABA, mas foi assim, muito pouco mesmo, um trecho de um livro. Tá. Mas assim, foi tudo a minha busca. Mas dentro da pós de psicopedagogia, até porque seria muito nada a ver. Então, Assim, exatamente, não teria, porque... né? Sim, exatamente. Mas assim, foi passado sim uma coisa muito, muito sucinta dentro de uma outra disciplina. Acho que só para a gente conhecer mesmo, né? Mas não que foi aprofundado, não, foi só passado assim. E daí eu, né, falei, eu quero TEA, quero estudar mais sobre TEA, porque cada vez mais crianças, na época não era nem tanto, que foi em 2014, né? Uhum. E agora a gente vê um índice muito maior. Então, eu falei assim, não, eu quero estudar mais, quero saber mais, porque é desafiador, porque, nossa, não tem nenhum exame, não tem nada, é tudo olho clínico, quero saber mais, quero saber mais. Aquilo foi me instigando até que eu tive esse convite aí da minha sócia hoje, né, que a gente tem uma clínica de atendimento multidisciplinar, e ela saiu de licença maternidade, eu assumi os casos dela. E muitos desses casos eram crianças com TEA. Então aí eu entrei nesse mundo e não saí nunca mais. Daí eu comecei a procurar, né? Assim, a psicopedagogia, ela me ajudou muito na questão da didática, né? Do modo como preparar um ambiente terapêutico. Mas não me ajudava na minha prática, né? Ajudou por um determinado momento, porque daí a gente vai estudar o PECS, a gente vai estudar o TIT. Então, assim, a Mas gente vai... você estudou isso na pós de psicopedagogia? Não, fora. Não, fora, ok, tá. Fora. A gente vai buscar conhecimentos depois, né? Que Uhum. já está em imersão. E falar em imersão, eu estive na sua imersão, na primeira, viu, Mi? Por isso que eu falei que você era muito das antigas. Na primeira imersão. E não saí 18. mais do IAC, né? Nunca mais. 18, é isso aí. 19, 20, 21. Estamos com 3 anos. 3 anos e aí já, né, que aconteceu a imersão. Então, por isso que eu falei que você era das antigas, que você está comigo aí nos vários momentos aí que a gente já viveu. Verdade, e me fala uma coisa. Só para a gente pegar esse gancho da psicopedagogia e a gente entrar em outro ponto, que aí a gente vai continuar nessa linha do tempo, mas só deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou a atender como psicopedagoga e tudo. Como que você avaliava as crianças enquanto psicopedagoga? Então, tem aquelas provas piagetianas, né? Só que assim, não rola, gente, não funciona. Isso daí é uma coisa que com criança autista não tem como. Então, era mais um olhar clínico, né? A gente avaliava com aquele PPR. PPR. Isso. Que hoje ainda é utilizado por alguns profissionais, né? Mas Só hoje... para esclarecer para quem não sabe, que às vezes depois as pessoas vão deixar nos comentários, então deixa eu já já falar. Isso. O que acontece, gente? O que a Leilane tá falando? Assim como eu, como diversas outras pessoas que fazem pós em psicopedagogia, eu acho que a psicopedagogia, ela é muito preocupada, em ajudar esse sujeito, que é, né, até um termo que é muito utilizado dentro da psicopedagogia, que não está conseguindo aprender, e tentar entender as causas pelas quais esse sujeito esse aprendizado não está ocorrendo. Claro que aqui a gente está falando de uma maneira mais superficial, até porque não é aqui o nosso foco, mas só para dar esse contexto. E assim, existem, claro, gente, diversos instrumentos de avaliação da parte de repertório escolar. Então, se vocês entrarem, por exemplo, lá dentro do site da Booktoy, que é uma livraria que vende diversas coisas de psicopedagogia, assim como existem outras, vocês vão encontrar 51 mil recursos de, por exemplo, teste de desempenho escolar, avaliações de consciência fonológica, né, que é o Confias, por exemplo, e diversos outros testes.
E um teste que a gente estuda muito dentro da pós de psicopedagogia, eu não sei você, mas eu fiz estágio, então eu tive que realizar avaliações de provas piagetianas, fazer relatório, eu fiz todo esse processo porque tem o estágio. Esses tipos de avaliações, quando eu utilizei até com crianças com TDAH. Esses tipos de avaliações, a gente não consegue utilizar elas com crianças com autismo. Elas não são adequadas para que a gente possa avaliar uma criança com autismo utilizando essas avaliações. Porque um dos motivos é que as crianças com autismo, em muitos casos, elas são não vocais. Elas não conseguem falar. E muitas vezes elas não vão estar nem no nível de compreensão necessário para nem entender o que você está perguntando para ela dentro das provas. Então, eu vejo que as provas, elas não conseguem nos dar dados as provas piagetianas, gente, não conseguem nos dar dados quantitativos e mensuráveis que vão ser a base para que a gente possa construir uma intervenção. A gente está muito acostumado com avaliações que elas vão nos dar resultados, no sentido assim, ele é ou ele não é. Ele tem isso ou ele não tem. Ele tem essa capacidade ou ele não tem. Mas não avaliações que nos conduzam, que nos guiem para o processo de intervenção. E eu vejo que a análise do comportamento, não só instrumentos específicos, mas o raciocínio dela nos leva por este caminho. Então, por isso, gente, que muitas vezes os profissionais ficam tristes quando a gente fala da psicopedagogia. E assim, vocês não podem, eu, pelo menos, na minha opinião, penso, né? Cada um tem o direito de pensar como quiser. Vocês não podem estar tão comprometidos assim com as profissões. Vocês precisam estar mais comprometidos com aquele vulnerável que precisa de você, que é a pessoa com autismo, ou a pessoa com TDAH, enfim, ou a pessoa com qualquer outro transtorno. Então, você precisa estar mais comprometido com essas pessoas, com suas famílias, do que com a sua profissão. Pelo menos eu acho que essa é uma, sei lá, é um lema que eu levo, assim, pra minha vida, não só como mãe de uma criança com autismo. Eu acho que a gente precisa ter esse enfoque, não se preocupar com associação, com conselho. Assim, claro que você tem que fazer as coisas corretas, mas se você for um profissional ético, que tem esse pensamento, isso já vai gerar em você um pensamento ético que é muito difícil você estar violando alguma regra ética. E sem falar, gente, que não é só a regra ética que nosso país muitas vezes não tem tanta regulamentação assim de profissões e regulamentações tão rígidas. Mas você tem que pensar também que no Brasil isso não é muito comum, mas isso eu tô falando hoje, em 2021. Daqui um ano tudo pode mudar, daqui 6 meses tudo pode mudar. As pessoas podem começar a ser acionadas por responsabilidade civil mediante os fatos que estão fazendo. Então, por exemplo, eu estou contratando um profissional e ele fez alguma coisa, eu posso acionar, por exemplo, órgãos como de direitos do consumidor. Eu posso te acionar juridicamente por alguma responsabilidade civil de algum ato que você tenha feito com o meu filho. Então, o Diogo, meu marido, até já falou muito sobre isso. Sim. E a gente vem trazendo esse conhecimento para que os profissionais tomem cuidado com isso, porque a gente aqui, a maioria dos nossos alunos são profissionais, então a gente está aqui para ajudar eles, porque a gente sabe que quando a gente ajuda eles, nós também estamos ajudando as famílias. Então, sempre orientando para que as pessoas ajam com ética, ajam com responsabilidade. Então, eu acho assim que isso são pontos fundamentais. Então, quando a gente fala que muitas vezes, gente, o pedagogo, ele é muito mais necessário na intervenção de uma criança com autismo do que o psico. E assim, Mi, uma coisa importante de ressaltar aqui é que naquela época os pais procuravam a gente para o atendimento educacional, para a gente poder alfabetizar, ensinar as crianças o Babi Bibobu, né, a ler, a escrever, a pegar no lápis corretamente. Só que daí quando chegava no consultório, a gente via que precisava muito mais habilidades anteriores a esse processo. Umas 10 casas. Exatamente. Daí, poxa, aonde encontrar tudo isso, né? Então, isso começa a incomodar a gente, porque
Não, mas tem que trabalhar muita coisa para trás para depois vir a alfabetização. Não é assim, não tem como a gente pular etapas e agora como que a gente vai fazer? Daí surge a análise do comportamento na minha vida, né? E ela veio realmente Como que para... você descobriu? Então, eu descobri através de uma proposta que a gente recebeu aqui na cidade. Já trabalhávamos com autismo há algum tempo, eu com a Lourdes juntas, e daí chegou uma proposta de um convênio, né, para que a gente pudesse atender esses casos. E como, né, tem poucas pessoas que trabalham, agora não mais, né, Mi? Porque agora virou modinha autismo, né? Então agora o autismo está em alta, todo mundo quer trabalhar com autismo. Mas naquela época, em 2014, 2017, não tinha tantos profissionais. Então, procuraram a gente porque sabiam que a gente já trabalhava, já tínhamos aí um caminho com o autismo. E daí, né, eu peguei a mala, pus nas costas, fomos viajar para começar a entender um pouco mais de como que era essa tal dessa aba, né? E uma coisa que me incomodava muito era a questão de quem pode ser o analista do comportamento, Na época, a né? gente até. Talvez você nem tivesse o conhecimento que terapeuta aba é igual analista do comportamento. Acho que a sua Não, pergunta era assim: quem pode aplicar, quem pode fazer isso? Esse negócio, que isso, até então, né, você não tinha todo o conhecimento que você tem hoje. Tá, mas o que é isso direito? Quem pode fazer isso? Então, quem que pode isso. fazer, né? Uhum. Isso. Então, a gente começou E eu achei você, assim, porque você era uma pedagoga, uma psicopedagoga. Eu falei assim, nossa, é ela que eu quero. Daí apareceu várias oportunidades, cursos, só que tudo muito distante, né? E, assim, a Não gente era já... tão pop o curso online. Não, e assim, tinha a opção de fazer presencial, mas você tinha que viajar para muito longe, a cada 15 dias, ficar 2 dias lá. Daí, né, você apareceu na minha vida e eu comecei a me identificar muito com você por conta da sua história e tudo mais. E a facilidade do ensino EAD, né, Mi? Isso para mim foi excepcional, porque eu conseguia ter o tempo de clinicar, porque eu nunca parei, né? Muito pelo contrário, o Você trabalho nem vinha cada vez podia. mais, não podia. Então, Financeiramente, do ponto de vista de pessoas que precisavam do seu trabalho. exatamente. Daí eu falei assim, olha, me identifiquei com ela, vai ser um, né, IAD, eu estava um pouco nervosa, porque era a primeira vez que eu ia fazer IAD, E era a mas primeira turma. eu acho que foi a terceira turma, Mi. Tá. Terceira turma. Eu não tive nem Aham. TCC. Ah, Eu tá. Você sou... já pegou quando tirou, quando o Mac deixou Isso, facultativo. Perfeito. Aham. isso. Daí eu peguei e falei assim, não, vou fazer com a Michelle, porque eu me identifiquei. E eu Então, nem primeiro você fiz, fez a imersão, fiz a imersão, logo em seguida eu fiz o VibMap, porque daí eu precisava realmente de uma avaliação que me avaliar. desse parâmetros, né? Então, eu fiz o VibMap e em seguida eu fiz a pós-graduação com você. E não me arrependo em nenhum momento, foi a minha melhor escolha de todos os sentidos. Assim, Michelle, o que é esse VipMap, cara? Eu tenho vontade, assim, ficar revendo as suas aulas, porque é muito bom. É algo, assim, que eu já tive, né, conhecidos que falou, olha, já fiz curso ali, já fiz o VipMap acolá, mas em 3 dias eu faço essa avaliação. Eu falei, você tá maluco? Eu não faço em 3 dias o VibMap. É claro que se a criança não tem repertório, né, Mi? Você consegue fazer em um dia. Mas se a criança tem Em muito 2 horas. repertório, em 2 horas. Se a criança tem muito repertório, não tem como fazer, né? É uma coisa demorada, enfim. Mas tudo bem, né? Cada um é cada um. Eu falo para todo mundo, meninas, vamos na Michelle. Inclusive, a gente está com uma equipe de ATs lá que estamos fechando aí para o curso com vocês, porque
Eu falo, gente, olha a grade curricular, não tem comparação. Ah, o outro é mais barato. O outro é Ou mais tem o mesmo barato. nome, né? Ou tem o mesmo nome. Isso! O outro tem o mesmo nome, ai, mas é mais famosinho aqui, acolá. Falei assim, gente, olha a grade curricular antes de comprar um curso. Olha a diferença. Porque, sem comentários, Mia, olha, a sua equipe está de parabéns. Muito comprometido. Primeiro, vamos falar, né? Que equipe top. Sempre ali disponível pra gente, em todos os momentos, dúvidas. Você, seu esposo. As supervisões que a gente tem é maravilhosa. Eu, assim, não tem mais nenhum cursinho aí, porque eu acho que eu já fiz tudo, mas eu queria fazer mais. Quero continuar morando aí. Assim, eu não consigo fazer diferente, né? E, assim, para fazer uma coisa de muita qualidade, hoje na supervisão, eu abri falando isso com os alunos. A gente tem cada vez investido em trazer mais professores de outras localidades, porque a gente acha ainda que a mentalidade do profissional do Brasil é uma mentalidade diferente do que a gente acredita. Claro que a gente não está buscando aqui profissionais que concordem 100% com a gente. Até brinquei, falei assim que às vezes o professor vai dar uma aula e eu vou até colocar um disclaimer ali. As opiniões emitidas pelos professores não refletem necessariamente a opinião do IAC, igual a CNN no quadro lá, Liberdade de Opinião. Até brinquei isso, todo mundo até riu. Não é que a gente está buscando só pessoas que pensem parecido com a gente. Que, assim, uma das grandes divergências da área, gente, que talvez a Leilane se identificou muito comigo e que outros profissionais eu sei que se identificam, é a questão do preconceito, da análise de ter pessoas que não são psicólogas como analistas do comportamento. E as pessoas fazerem uma confusão teórica entre estou trabalhando com terapia ABA ou estou trabalhando com psicoterapia. Numa equipe para trabalhar com autismo, eu não gosto de usar nem as nomenclaturas do DSM, nível 1, 2 e 3, e nem as nomenclaturas mais clássicas de, por exemplo, autismo clássico. Mas eu vou dizer da seguinte forma, colocando em exemplos, que eu acho que fica muito mais didático. Se eu tiver, por exemplo, uma criança ou uma adolescente que não fala nada, ou que fala muito pouco, tem uma fala muito prejudicada, de repente tem 10, 12 anos, não foi alfabetizado ainda, tem grandes atrasos, não consegue ainda... tem muitas lacunas no desenvolvimento dele, que é muito diferente de uma criança de mesma idade. Essa criança é uma criança que o que a terapia ABA faz por ela? O que é o nosso trabalho? Que a Leilane vai contar do espaço, o que elas fazem já. Mas, assim, o que é o nosso trabalho? A gente faz uma avaliação, onde, aí até quem perguntou, o que é VibMap? Então, VBMAPP, VibMap. Ela faz uma avaliação, se for uma criança que tem grandes atrasos, para identificar o repertório dela que a gente fala, ou seja, todas as habilidades que ela tem e as habilidades que ela não tem. E, além desse processo de avaliação no sentido de habilidades, dentro do Entendendo o Protocolo VibMap, por exemplo, na nova versão, tem o guia da avaliação no autismo, onde a gente vai avaliar habilidades que estão para além do VibMap. Mas, o que acontece? Então, a gente precisa saber, bom, o que essa criança sabe, o que ela não sabe? Ela consegue falar? Ela consegue pedir o que ela quer? Ela consegue, se você chamar ela responde, ela olha para você. Se você pedir para ela, aponta a foto da mamãe, ela consegue entender. Se você falar para ela, vem aqui, vem cá, ela vem. Então, assim, algumas coisas de repertório de ouvinte, de repertório da percepção visual dela, do repertório do brincar, como que ela brinca, do repertório de imitação. Se você falar para ela assim, ó, faz assim, ela faz. Faz assim, ela faz. Você tá testando se ela imita ou não. Então, são todas essas habilidades básicas que a gente analisa, porque isso vai ser a base para a gente construir o quê? Um plano de ensino individualizado nela. Um plano de ensino individualizado para ela. E aí, isso vai ser fundamental, porque vai ser a base da nossa intervenção. A partir dali, a gente constrói esse plano, onde a gente vai fazer um relatório de tudo que você avaliou. Você vai construir os objetivos de ensino, ou seja, o que a Leilane vai ensinar para essa criança que chegou lá para ela.
que vão ser uma série. 20, 30 objetivos de ensino que ela vai trabalhar durante ali um tempo. E aí esse tempo depende de quantas vezes a Leilane consegue ver essa criança, quanto de recurso financeiro, tempo que essa família tem para pagar essa intervenção. E do objetivo de ensino, ela vai elaborar o programa de ensino. O programa de ensino é como isso vai ser ensinado. Como eu vou ensinar essa criança a imitar? Eu vou elaborar um procedimento, isso vai ser escrito. Então, por isso que a Leilane estava até falando esses dias numa live, que às vezes tem crianças que ela passa mais tempo trabalhando em prol daquela criança sem estar com ela do que quando ela está diretamente com ela. Por quê? Porque tudo aquilo que aparece ali na sessão, aqueles materiais, aquela folhinha de registro, para ela poder registrar o desempenho da criança, o programinha de ensino, aquilo ali, gente, não aparece assim, ó. Aquilo ali aparece. Tudo feito antes. Nossa, a gente tem muito trabalho por fora. Ela sentou e ela foi elaborar, ela abriu um Word ou um Google no computador dela e ela escreveu e ela foi elaborar cada coisa. E ela elabora uma coisa para o Pedro, uma coisa para o José, uma coisa para Maria. Então, isso leva o que a gente chama de horas indiretas de trabalho, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Não é igual, por exemplo, quando você vai lá na psicóloga e você senta e vai fazer terapia e a psicóloga vai conversar com você, mas ela não preparou. Normalmente, ela não vai precisar fazer uma preparação de sessão antes. Ela faz, ou durante a sessão ou depois, as notas de sessão dela, alguma situação e tudo. Mas dentro da terapia ABA não é assim. Então, esse trabalho que nós fazemos, gente, de terapia ABA, isso na parte de aquisição de habilidades. Vamos ensinar novas habilidades. Criança não fala, a gente quer que ela fale. Mas até eu chegar de ter ela falando, eu vou precisar trabalhar muitas outras habilidades antes. Isso aí eu nem tô falando de alfabetização. Você tem uma criança alfabetizada, escrevendo em cursiva e por aí vai. Gente, tem que voltar, não é 10 casas, não. É 1000 casas para trás, muitas vezes. E aí, só que além disso, as crianças com autismo, em especial, que é o meu foco de atuação, eu imagino que hoje seja o foco da Leilane também, lá na clínica Apollo, é o seguinte. A gente também enfrenta muitos problemas de comportamento. Então, vai chegar uma criança na clínica lá, que às vezes ela não vai parar sentada. Muitas barreiras, né, Mi? Muitas barreiras. Ela não vai ficar na sala, ela vai ficar correndo pela sala, ela não vai aceitar ficar sentada, ela não vai prestar atenção no que você está apresentando para ela. Então, tudo isso acontece. Além de que podem ocorrer problemas na escola, problemas de comportamento na escola, problemas de comportamento em casa. Sem falar nas crianças que, por exemplo, se ela for contrariada, ela bate a cabeça na parede. Isso é um problema sério que a gente precisa resolver logo, porque são questões que envolvem segurança. Sim. E aí, onde que a gente atua nisso? A Leilane, por exemplo, ela vai dentro do VibMap, ela, por exemplo, identifica ali as 24 barreiras que geralmente ocorrem, que estão atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Mas não só isso, não é só no VibMap que ela vai olhar, ela também vai ter o olhar dela para ver quais são as queixas que, por exemplo, a escola vai trazer, que os pais vão trazer, que não necessariamente vão ser aquelas barreiras ali dentro do VibMap. E aí ela vai identificar quais são as funções desse comportamento. Não, mas por que ele está batendo a cabeça na parede? Qual que é a função? O que esse comportamento dele está me dizendo? O que ele está me comunicando? E ela vai identificar isso através de algo que se chama avaliação funcional do comportamento. Então, isso eu estou exemplificando para vocês tudo que um terapeuta ABA faz. Outro caso, por exemplo, pode ser de uma criança que eu nem sei, Leilane, se lá na clínica vocês atendem esse perfil de criança. Mas vou pegar um exemplo que hoje uma aluna minha trouxe na prática supervisionada. Eu tenho uma criança já adolescente que teve um diagnóstico de autismo tardio, mas ela já tem, vamos colocar aqui que ela já tem 15 anos, por exemplo, e ela teve um diagnóstico de autismo tardio só aos 12, e é uma criança que se comunica muito bem, que fala muito bem, mas que tem alguns atrasos no desenvolvimento, assim, mais sutis, mas não ligados tanto à linguagem. Mas uma criança que nesse momento, uma adolescente que nesse momento está com um comportamento grande de toque, de transtorno obsessivo compulsivo. Como que a terapia ABA vai se aplicar a esse indivíduo?
será que não é melhor eu ir fazer uma psicoterapia com ele? Então, o psicólogo, atuar juntamente com o psiquiatra, verificar a necessidade de uso de medicação e você ir para um caminho de uma psicoterapia? E aí foi justamente o que eu respondi para a aluna. Olha, sim, tem casos que você vai muitas vezes trabalhar com esse serviço de terapia ABA concomitante com o trabalho de psicoterapia feito por um psicólogo. E tem outros casos que talvez não, que esse psicólogo poderá utilizar como base das suas práticas terapêuticas, das suas ferramentas terapêuticas, a ciência análise do comportamento aplicada, mas está realizando psicoterapia com esse adolescente. E aí eu até falei, olha, eu não entendo, não é minha área de atuação, mas o seu raciocínio está certo. Não seria um serviço de terapia ABA, seria mais um serviço de psicólogo, juntamente com o psiquiatra, para trabalhar esse transtorno obsessivo compulsivo e aí ver também essas outras questões do autismo, que, por exemplo, você pode ter um autista, principalmente na adolescência, que tenha muito repertório de linguagem, tem uma linguagem muito avançada, e que você precise de um profissional para lidar com a parte socioemocional. E aí, de repente, você vai entrar com um psicoterapeuta, com um psicólogo, e esse psicólogo ele vai poder ter como base de atuação dele a terapia cognitivo-comportamental ou a análise comportamental clínica, que aí é o profissional, que aí sim um psicólogo que vai atuar nisso. Não é o que eu e a Leilane fazemos. Isso. Certo, Leilane? Não é o Isso serviço mesmo. que pelo menos você presta. Lá no espaço, vocês prestam esse tipo de atendimento ou não? Para esse segundo caso que eu exemplifiquei aqui. Temos, sim. Temos bastante adolescentes. Temos, inclusive, casos de crianças dessa descrição que você deu, que já estão começando a, né, toque, a questão de higiene. Então, assim, temos bastante casos, sim, que tem um repertório de comunicação excelente, porém, o AVD precisa ser trabalhado, a parte mesmo... Eu tenho um caso de um adolescente que, por exemplo, não pode chegar perto de lixo porque ele acha que o lixo vai sugar a inteligência dele. Então, assim, como trabalhar isso com esse adolescente, né? Como... A análise do comportamento aí traz bastante recursos para que a gente possa estar ajudando essas... Lá a gente não tem uma idade, lá a gente atende todas as idades, né? E eu acho assim que esse público adolescente é um público que a gente vê que a maioria das clínicas optam por não atender. E é uma judiação, porque assim, não é porque cresceu que não vai precisar de atendimento, muito pelo contrário, porque quando chega na parte de puberdade, puberdade. Direto isso. Eu saio aí. Então, essa questão, né, da sexualidade, enfim, eu acho que isso são assuntos que precisam ser apresentados e trabalhados com essas crianças, né, e adolescentes aí. Porque não são. Então, assim, passou 10 anos de idade, não tem mais terapia? Acabou, não. Precisa continuar. Aí que precisa para inserir esse adolescente no mercado de trabalho. Né? Tem tanto trabalho para ser feito. No relacionamento com o outro. Sim. De repente aparece uma namoradinha. E aí, como que eu vou fazer? Enfim... Né, na independência de poder ir no mercado e comprar o pãozinho, de poder ter escolhas. Então, assim, esse trabalho tem que ter uma continuidade. Lá no Espaço Apolo a gente busca sempre atender esse público mais velho. Perfeito. E essa é uma demanda que os pais sofrem muito, porque eles não têm para onde ir. Não. Eles simplesmente não têm para onde ir. Então, essa semana eu até vou fazer um encontro com uma aluna minha que também já fez todos os cursos aqui. E ela, não, Mi, mas quanto custa a sua supervisão? Eu falei assim, eu não dou supervisão. Só para responder aqui, Adriana, fica em Bragança Paulista. É isso, né, Leilane, o espaço. Isso. Depois, isso quando eu subir a live, eu vou deixar marcado o seu perfil e o perfil do espaço. E aí, eu falo assim, não, mas eu não dou porque não dá tempo. E aí, porque eu tenho todos os compromissos de gravar aulas, de estar com os alunos na prática e toda a empresa. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, eu vou sentar com você e eu não vou te cobrar nada e eu vou te orientar.
E ela, não acredito que você vai fazer isso. Eu falei assim, não, mas claro que eu vou te ajudar, vou te orientar. Vamos organizar e eu não quero te cobrar nada, eu só quero te ajudar. Então, é já um adolescente, já mais velho, assim, não sei, adolescente, já entrando na fase adulta realmente, e que tá com muitas questões médicas envolvidas. Então, também tem esse complicador quando a criança, por exemplo, tem uma criança ou adolescente. Criança, gente, é o hábito, tá? Eu acho que mesmo quando os meus meninos crescerem, eu vou continuar chamando eles de criança, porque eu não quero Criança. que eles cresçam, tá? Eu também. Sou Também dessas sou. que não quero que os meus filhos cresçam. Sou mesmo, coruja, tá? Então eu tenho essa dificuldade. Mas assim, que você pode ter uma criança, um adolescente, um adulto com epilepsia, por exemplo, com alguma outra questão que vai atrapalhar muito no desenvolvimento das terapias. Uso de muita medicação que acaba tendo muitos efeitos colaterais, então a gente acaba ali organizando aquilo que a gente pode fazer. Mas o que eu queria demonstrar para vocês, gente, nesse exemplo, nesses dois tipos de pacientes, é que eu posso ter crianças e adolescentes que vão precisar de um atendimento de terapia ABA e outros que vão precisar ou concomitantemente, junto, ou em algum outro momento, da psicoterapia também. Então, assim, uma coisa não vai excluir a outra. Só que é muito diferente eu pegar, por exemplo, um autista que não fala, que não se comunica, e eu propor para ele uma sessão de psicoterapia. Mas, sabe, não tem jeito, é muito complicado. Então, é essas coisas que a gente precisa ter clareza de qual o serviço que você está prestando, independente do que você tem como... Ah, não, eu sou fonoaudióloga, eu sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. O que você faz, claro que você não vai ser pedagoga e tá fazendo audiometria, por exemplo, exame de audiometria, não é isso. Mas você tem que ter clareza para o seu cliente de qual é o serviço que você está prestando. Você tem que deixar claro para a família, olha, eu sou fonoaudióloga, por exemplo, sou fonoaudióloga e aqui eu faço terapias focada uma fonoaudiologia mais clássica, vamos dizer assim. Então você pode falar, olha, eu não sou uma fonoaudióloga que trabalha com análise do comportamento aplicada. Minha base de formação não é essa, eu também não quero, sim, você não vai falar desse jeito, mas só para vocês entenderem que também vocês não são obrigados, né? Ninguém tem que nada. Então, assim, só para vocês entenderem, eu sou uma pedagoga, eu sou uma professora da educação especial. E aí você fala assim, olha, minha linha de trabalho é essa. Agora, assim, se vocês quiserem trabalhar com autismo e outros atrasos no desenvolvimento, TDAH, transtorno positivo desafiador, a análise do comportamento vai ser muito útil. Ela vai te dar ferramentas. Nos Estados Unidos, eles gostam muito de utilizar a analogia que eles chamam de a toolbox. A toolbox, gente, é uma caixa de ferramentas. Então, pensa que essa ciência, ela vai te dar diversas ferramentas e, para cada momento, você vai pegar ferramentas diferentes. Então, hora você vai pegar uma coisa, hora você vai pegar outra, e você vai elaborando uma coisa nova para aquele seu aluno, para aquele seu paciente, para aquele seu cliente. Então, eu sempre falo que aqui a nomenclatura dentro da análise de comportamento, gente, é aluno e cliente. Agora, se você é fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, físio, ok, utiliza a sua nomenclatura de paciente, ou a nomenclatura que você quiser, que você se sinta confortável. Então, assim, você vai pegando ali as habilidades que você vai adquirindo, e essas habilidades, elas vão te ser úteis para meninos com TDAH, para meninos com transtorno positivo desafiador. Porque o transtorno positivo desafiador, você também precisa entender qual a função desses comportamentos. Para qualquer pessoa, você precisa entender a função desses comportamentos. Vou até te interromper um pouco, Mi. Eu faço atendimento até hoje com crianças de TDAH, bastante. Eu falo que eu tenho um imã com TDAH que parece que cai tudo para mim, assim, né? E eu tenho utilizado a análise do comportamento e os resultados são maravilhosos.
É Conta pra inacreditável. gente o que que você tem utilizado com meninos com TDAH, que você acha que tem surtido efeito e que você, por exemplo, lá quando você fez psicopedagogia, você não tinha esse repertório. Olha, eu acho que a grande diferença é a coleta de dados, né? E a parte também do motivador, Mi. Porque você utilizar dentro da terapia algo que motiva aquela criança, seja para aprendizagem, seja para adquirir uma habilidade verbal, ou, enfim, assim, o motivador, ele tem assim, é até difícil de explicar, porque é uma coisa inacreditável você trabalhar com um motivador e você trabalhar sem o motivador daquela criança. Porque a criança parece que não rende, de repente você aparece com o motivador e aquilo se torna muito mais leve, muito mais tranquilo, você consegue conduzir aquela sessão de uma forma prazerosa para a criança. Então, assim, quando eu entendi, dentro da análise do comportamento, que trabalhar com motivadores, os reforçadores, né, Mi? É, Isso, não, mas não deixa, mas assim, que para ter o reforçador tem que ter a motivação, então não deixa de estar errado. É exatamente, só pra, sim. porque assim, as pessoas precisam entender, só pra gente aproveitar e entender um pouquinho da parte técnica que vai fazer diferença na parte prática. Quando a gente fala de reforçadores, a gente está falando não só de coisas que a criança goste muito, mas a gente está falando de coisas que façam com que elas se comportem daquela maneira de novo no futuro. Então, ou seja, na próxima sessão ela vai querer se comportar daquela maneira que foi apropriada novamente para que ela tenha acesso àquela coisa da sessão anterior. Isso seria o reforçador. Exatamente. E para ocorrer, para que esse reforçador exista, tem que haver a motivação da criança. Ela tem que estar motivada. E aí, ótima pergunta, Olivia. Como que eu descubro o que é reforçador? Tem algumas formas de eu descobrir. Eu observar a criança, eu testar. E eu fazer também um procedimento que se chama avaliação de reforçadores. Então, dentro da formação de ATs, por exemplo, de atendência terapêutica, nós ensinamos, dentro da pós-graduação, nós também ensinamos. Mas, assim, a dica que eu daria hoje para você, que não fez o treinamento, que não tem esse conhecimento e precisa desse conhecimento, observe a criança. Observe o que ela se aproxima, observe o que ela olha, observe o que ela passa mais tempo manipulando. Então, assim, observe. Então, isso é fundamental para que você identifique o que é reforçador. E aí, o que a Leilane usa, por exemplo, com esse paciente, vai ser diferente do que ela vai usar com outro, do que ela vai usar com outro. Tem crianças que nós vamos ter que utilizar comidas ou bebidas, porque elas gostam de tão poucas coisas que a gente vai ter que apelar para os reforçadores mais primários, ou seja, aquilo que é inerente. Você nasceu já com aquela necessidade, por exemplo, de beber água, uma necessidade fisiológica que você tem. E a comida. Então, a gente com as coisas mais primárias, mas a gente busca sempre evoluir para coisas mais naturais, que todas as crianças gostam, brinquedos, até vídeos. Não tem problema usar vídeo como reforçador, tá, gente? Não fique nessa loucura que as pessoas colocam de educação sem telas e não sei o que lá, não sei o que lá. Porque é muito irreal esse mundo paralelo que as pessoas vivem. Isso é uma bolha. Assim, na Século minha opinião, XXI, né, Mi? Século XXI. As crianças já nascem sabendo mexer melhor do que a gente e é muito difícil no celular. para os pais. Uhum. É muito difícil. Então, assim, é muito complicado isso. Então, assim, a questão dos reforçadores, então, beleza, pode continuar falando, por exemplo, as crianças com TDAH com relação a como o uso do reforçador mudou, a coleta de dados você trouxe. Isso. E assim, o planejamento da sessão, né? Você realmente pegar uma dificuldade que a criança tem e você, né, despedaçar. Eu lembro que você fala muito isso, Mi. Você pegar essa dificuldade, né, ir picando ela em dificuldades menores ainda e você ir trabalhando por etapa até você conseguir chegar no seu objetivo principal. Então, assim, isso a análise do comportamento me ensinou de uma forma assim muito rica
e eu tenho feito com as crianças de TDAH e funciona muito, porque a gente consegue observar através da coleta de dados a evolução da aprendizagem dessas crianças. Você consegue mensurar melhor, mensurar, né? Exatamente. Essas crianças que chegam para você com TDAH, geralmente são com questões, com demandas acadêmicas, pedagógicas ali? Geralmente são, mas assim, eu já não consigo olhar somente para a parte pedagógica, né? Eu já vejo a parte de comunicação, intraverbal, né? Eu já Olhar a parte criança como um todo. Como um todo, a parte do brincar, da imitação. E sim, eu já não consigo mais olhar somente para a parte pedagógica, tanto que eu falo muito para os pais, né? A parte da pedagógica é importante, sim, ela é muito importante, mas é todo um conjunto. Se eu não me comunico bem, né, como que vai fazer para eu poder escrever bem, por exemplo? Né? Então eu preciso me comunicar, e eles, né, tá dando certo, a gente está conseguindo resultados assim visíveis, é muito bacana. Você tem conseguido conscientizar os pais nesse sentido, porque uma grande queixa dos psicopedagogos é que o pai chega pra gente, e eu sofri isso demais. Sofri porque era um sofrimento mesmo, no sentido de que assim, não, olha, eu já tenho a psicóloga que tá fazendo aba. Geralmente o papo é esse. Olha, eu já tenho a doutora Olivia que tá fazendo aba. Eu tenho a doutora Marta que é fono. E tem também a Paula, que é TO. Então, eu tenho a Olivia, a Marta e a Paula. E assim, eu tô te procurando agora para você poder entrar com a parte pedagógica, porque ele já tá com 8 anos, ele não foi alfabetizado, ele tem muita dificuldade na escola, ele já tá aí vamos colocar aí, no 3º ano. E eu tô buscando alguém para a parte escolar. Você já teve esse perfil? E seus pais, justamente. Muitos. Falando aqui nos comentários. Muitos. E assim, a minha fala é sempre a mesma, né? A parte pedagógica é muito importante, mas a gente também precisa ver a criança como um todo. Né? Eu acho que nenhuma habilidade se faz sozinha, né? Não tem como cortar a criança em pedacinhos e falar assim, agora eu vou pegar isso, agora eu vou pegar a parte de ensino de matemática e nós vamos trabalhar apenas ensino de matemática, números, só a parte pedagógica, e aí a criança não tem, por exemplo, uma boa linguagem receptiva, repertório de ouvinte, ela não tem boa compreensão. Como que você vai falar para ela? Me mostra o número 2. Coloca 2 quadradinhos aqui na minha mão. Conta até 10. Ela não tá nem entendendo o que você tá falando. Exatamente. Como que vai fazer para trabalhar a parte pedagógica com essa criança? Lá, pode falar. Lá no espaço a gente somos em 5 psicopedagogas, Mi. 5. E a sua sócia, ela é o quê? Ela também é psicopedagoga. E está estudando agora análise do comportamento também. E daí a gente tem a psicopedagoga que é arte terapeuta, a psicopedagoga que trabalha com crianças síndrome de Down, que também é análise do comportamento, tá aí para ajudar essas crianças com síndrome de Down, gente, é muito bom. Eu acho que a análise do comportamento me dá para trabalhar com qualquer tipo de criança, na verdade, né? Até com os típicos. Sim, com certeza. Porque... E os típicos é mais fácil ainda, porque eu sempre uso o exemplo, eu sempre brinco. O que é uma dislexia perto do autismo? Então... Claro que é uma dificuldade, gente, que a gente não tá menosprezando a dificuldade. Só que, assim, o nível de dificuldade que a gente tem no autismo, a gente, assim... a gente esbarra, a gente quer uma coisa, a gente esbarra em outra. A gente, por exemplo, quer ensinar essa parte pedagógica, mas a gente esbarra na linguagem de maneira muito forte. Aí você tem dificuldade motora junto.
E assim, vira uma confusão, assim, é muito difícil pra gente. Por isso que a gente, assim, ó, vai assim, navegando, separando. Não, agora isso aqui, e vai organizando, porque senão você se perde. E aí você quer trabalhar muito e você não trabalha nada. E aí você fica trabalhando objetivos de ensino e coisas para ensinar de maneira muito aleatória. Numa sessão você faz uma Exatamente. coisa, outra sessão você faz outra, e aí você faz outra, ao invés de ter uma sistematicidade que eu vejo que a análise do comportamento dá pra gente. Essa é a riqueza da análise do comportamento, né? É você ter essa organização. O que que vem agora? O que que vem depois que ele já adquiriu essa habilidade? Então, essa é a riqueza da análise do comportamento, porque ela te dá esse parâmetro, né? Não tem como começar por aquilo que. E o que aparece também muito assim, olha, eu preciso que ele aprenda a escrever o nome. Eu quero que ele escreva o nome dele, para mim já vai estar ótimo. Mas espera aí. Para ele escrever o nome dele, ele precisa aprender a pegar no lápis. Sentar. Sentar. Então, assim, tem pré-requisitos para isso. Né? E a análise do comportamento me trouxe essa bagagem de como fazer a criança escrever o nome dele, mas antes a gente tem que trabalhar outras habilidades, outras barreiras. Exatamente. Olivia, vou te falar. Faz o seguinte, só dar esse apoio aqui. Se você é leiga, não entende, eu recomendo que você entre na formação de atendentes terapêuticos. E aí você fala assim, Michelle, eu não consigo, eu não tenho dinheiro e tudo, sabe o que você faz? Você maratona o meu canal do YouTube. Ou você assiste pelo YouTube, ou assiste pelo IGTV. Pelo YouTube é melhor, porque você me coloca pra falar em velocidade 2 e vai lavar a louça e vai colocar roupa na máquina. Agora, antes de começar a live aqui, eu atrasei uns minutinhos que eu fui lá embaixo, coloquei roupa na máquina e tava ouvindo aula. Tava ouvindo um podcast de 20 minutos e tava ali ouvindo. E assim, eu incorporo essa rotina eu incorporo essas coisas na minha rotina, gente. Isso não quer dizer que eu não assista Netflix, Amazon Prime, todas as HBO Plus, entendeu? Eu assisto também. Só que assim, tem momentos que eu faço uma coisa, tem momentos que eu faço outra. Eu vou dividindo, porque também me enche a cabeça. Igual assim, por exemplo, só citar um exemplo aqui pra vocês. Eu nem assisti a Atypical ainda, todas as temporadas. Porque eu tô tão cansada de tanto estudar que quando eu vou pro Netflix ou assistir uma série, eu não quero ver nada que tenha a ver com autismo, porque realmente eu quero me desconectar e me desligar, porque eu já tô muito cansada. Então, só pra fazer isso. Então, assim, ou outra coisa, todos os nossos conteúdos que estão aqui estão em podcast. Então, você pode ouvir, porque o podcast, ele consome muito menos internet, às vezes você tá na rua, tá dirigindo, do que o vídeo, do que a imagem em vídeo. Então, tá tudo em podcast, nas principais plataformas de podcast. Olha lá, ó, passando roupa, escutando a gente. É isso aí. Hoje fiz live e uma aluna tava cozinhando. Fiz live não, perdão. Fiz prática supervisionada e ela tava cozinhando. E hoje a gente tava mais em bate-papo, algumas discussões bem interessantes e importantes. E ela tava fazendo almoço. Olha lá, ó, tá lavando Tô lavando louça. Aí, ó, tá vendo? Tem mais alguém? O que vocês estão fazendo? Pode levar pro banheiro também, tomar banho. Já mostrei pra vocês que eu levo o celular pra dentro do box, coloco assim na janela. Eu faço tudo isso aí. Exatamente, eu faço exatamente. E aí, gente, então assim, que isso vai estar de forma gratuita. Ah, não, eu quero aprofundar mais, Michelle, eu quero realmente entrar mais nisso. Vai para formação de ATs, porque lá tô morrendo de rir. Ó, roupa tá lavando, roupa tá dominando aqui, dando banho nas crianças. Eu também faço, eu coloco fone e vou lá dar banho neles. Roupa tá dominando, roupa e louça. Então, assim, entra na formação de ATs e vai estudar sobre o autismo, sobre a análise do comportamento, vai estudar, porque lá vai estar tudo mastigado essas coisas. E aí você vai ter tempo para ir ali introjetando esses conteúdos e conhecimentos. Outra dica, quer encontrar um profissional? Entra lá no site de especialistas, que são os nossos ex-alunos. Então, especialistas.iac.net.br. Vou até colocar ali e filtra pela sua região, vê se sai alguém lá da sua cidade. Eu falo para eles se cadastrarem lá, mas nem sempre eles me ouvem. Então,
vê lá se você acha alguém na sua região que possa te ajudar a ver as qualificações dessa pessoa. Não é só porque tá lá também que são todos profissionais excelentes. Eu não sei, eu faço minha parte. Eu faço os meus 150% dos meus 50%. Agora eles têm que fazer os 150% dos 50% deles. Então, isso é bem importante. E aí, o que eu tava pegando aqui, que a Autismo Angola tava falando. Olha, eu falo isso com eles, mas mesmo assim, eles não entendem da importância da terapia ABA. Com certeza, Leilane, você já pegou famílias assim, que assim, ela não entendia. Ela, não, mas eu já tenho esses profissionais, eu quero contratar alguém para a parte acadêmica, pedagógica. Você já teve algo assim? Qual que foi o caminho que você foi trilhando? Que você conseguiu? Ou às vezes até tem casos que a gente pode chegar até a dispensar o caso. Eu já fiz isso. Sim, também já fiz-me de indicar para outro profissional que só quer trabalhar com a parte escolar, então vamos indicar para outro profissional. E eu só queria fazer uma observação. Gente, a Michelle tem muito conteúdo bom de graça, hein? Entra lá no YouTube, faça a festa, porque tem muito conteúdo bom, de qualidade, que você não vê nem em cursos que vocês pagam, tá? Lá tá de graça para vocês. É só tirar um tempo olha, e se deleitar nos estudos. Tem que deixar de ver a fofoca. Isso. Chega de novela das 9 e vai estudar. E maratonar, gente. Não tem jeito, assim. Não tem outro caminho. Porque, assim, a nossa produção de conteúdo... Gente, eu tô aqui na rede social desde... Acho que a página Pedagogia Estruturada é de 2015. Então, assim, eu tô produzindo conteúdo desde 2015. Nós estamos em 2021. E, assim, eu tenho produção... Eu tenho postagem o dia inteiro. Eu tenho stories o dia inteiro. Então, assim, tem muita coisa. Agora, se você quiser pegar mastigado, se você quer ter minha atenção, se você quer estar comigo na prática supervisionada, aí, gente, a empresa tem que rodar, né? Porque esses livros aqui que estão atrás de mim, eu brinquei que hoje eu comprei, essa madrugada eu comprei um livro um livro normal, de, tipo assim, umas 120 páginas, sei lá, no máximo 200 páginas, custou, assim, só R$ 450, R$ 420, só essa comprinha de um livrinho. Então, assim, isso tudo custa dinheiro, né? Então, as pessoas que trabalham comigo, a edição de vídeo, design, produção de conteúdo, atendimento, suporte, plataforma, tudo isso tem um custo. A luz que tá aqui na minha cara, tudo tem um custo, gente. O celular. Então, não tem jeito. Então, assim... a forma como a gente faz isso de uma maneira mais direcionada e organizada é dentro dos treinamentos. Agora, e que eu vou poder tirar suas dúvidas, eu vou poder te receber na prática supervisionada, tirar todas as suas dúvidas, até você sair de lá sem dúvidas. Então, eu sempre falo que a prática, ela tem hora para começar, ela não tem hora para acabar. Então, a gente come, a gente toma café, mas eu falo, peraí, gente, preciso ir no banheiro. Verdade. Aguenta 5 minutos aí que eu vou no banheiro. Hoje o cafezinho. Hoje parei para ir atender pendengas de filho. E hoje as meninas falaram assim que elas adoram porque é como se elas estivessem dentro da minha casa comigo. Então, assim, não tem jeito. Mas, às vezes, você também está querendo se decidir, por exemplo, se você é profissional. Ah, não, será que eu quero atender populações com autismo mesmo? Será que eu quero ir por esse caminho? Assim, gente, cada um tem que ver aquilo que você gosta de fazer. Porque eu meio que eu não tive muita escolha. Eu tive um filho e aí eu fui estudar justamente pela ausência de profissionais. E tudo começou daí. Então, eu não tive muita escolha, eu não tenho escolha. Meu filho tá aí, ele precisa de mim, precisa do meu conhecimento. E é isso. Mas nem todos os profissionais têm que seguir esse caminho, né? Terapia ABA não tem enfoque no diagnóstico, isso é bem importante a gente falar, tá, Olivia? A gente não tem foco em diagnóstico. Nosso trabalho é foco em desenvolver novas habilidades e
trabalhar com os problemas de comportamento. Diagnóstico, isso aí é com o psicólogo, que ele pode dar diagnóstico também, embora esse seja um assunto controverso, tudo. Mas eu defendo que os psicólogos possam dar diagnóstico. Eu estou do lado de vocês nesse ponto. Mas isso é lá com o médico, tá? O diagnóstico de autismo e diagnóstico de TDAH é lá os critérios do DSM-5. Eu, inclusive, tenho uma live onde eu disseco os critérios diagnósticos do DSM-5. Tá no IGTV e deve estar no YouTube também. Tá no IGTV, tá até uma série, se eu não me engano, autismo. Acho que uma série autismo, eu já não me lembro mais, gente, porque conteúdo todo dia, de domingo a domingo, não tem como gravar. E o mesmo vale para o TDAH, dentro do DSM-5. Mas nossa praia não é diagnóstico, tá? Eu, por exemplo, não trabalho com diagnóstico. Também. Acho que a Leilane também não, né? E aí, Leilane, então conta pra gente como que é, por exemplo, as pessoas... Você já contou que não tem idade, então vocês recebem pessoas de diversas idades. O atendimento é feito dentro da clínica ou vocês também têm atendimento domiciliar? Então, nós da clínica somos em 20 profissionais, de diversas áreas. Tá. Temos TO, musicoterapia, fono, enfim, diversos, né? A terapia ABA faz um trabalho fora, sim, inclusive na orientação parental, né? Orientar a família aí de como desenvolver esse trabalho também em casa. Porque a terapia ABA não é somente na clínica, né? Ela é em todos os lugares. Ela é em casa, ela é no parque, no cinema, no shopping. Então, a gente conduz, né? Ensina esses familiares a como fazer essa terapia, esse momento aí com as crianças em outros ambientes. Com problemas de comportamento, às vezes, por exemplo, a Sim. família fala assim: eu gosto sempre de usar o exemplo da igreja. Olha, a gente gosta de ir à igreja aos domingos, mas ele não para sentado, hoje não consegue ir, ou ele só chora. E aí vocês vão entender o porquê que isso acontece. Será que ele tem uma sensibilidade ao barulho da igreja? Será que de fato seria muito difícil para ele? Às vezes a família tá querendo tá tendo uma expectativa que é alta demais. Então, toda essa orientação vocês vão fazer. Então, por isso Sim. que o trabalho com os pais ele é fundamental. Orientar essa família a observar, né, Mi? Os pais não sabem observar o comportamento das crianças, né? Então, assim, ensinar a observar os antecedentes para a gente ver o que vai acontecer, né, depois. Então, assim, a gente ensina, a gente faz aí, essa orientação parental com a família, para que não seja somente na clínica. Agora, com essa questão de pandemia, né, a gente tem focado mais dentro do espaço. Mas aos poucos a gente está saindo, a gente vai no supermercado com a criança, vamos viver mesmo, né? Porque acho que a criança não é muito fácil a criança apresentar o comportamento só ali dentro do espaço, só dentro da sala de atendimento, mas não é só ali. Esse comportamento ele tem que se dar para outros ambientes, né? Então a gente sai com a galerinha aí para ir no McDonald's, ensinar, enfim, no dia a dia mesmo. Tem que colocar a mão na massa, como a gente fala, né, Mi? O trabalho é o que o analista do comportamento mais tem, mas é algo muito gratificante, muito prazeroso. Não, com certeza. E aí, então, vocês têm esse foco nessas habilidades funcionais, nas demandas que os pais trazem para vocês. Também. Vocês têm também um trabalho de mandar texto para a escola, pais que contratam vocês para mandar para a escola? Então, minha escola tá voltando agora, né? Tá. Mas por enquanto não. Por enquanto não temos esse trabalho de mandar isso, de mandar a texto para a escola. Até mesmo porque aqui na região se tem a contratação de estagiários para trabalhar com as crianças TEA em sala de aula. Que não é muito bacana, mas assim, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Isso, e assim, para as crianças que têm acompanhamento com a gente ali no espaço, a gente vai até a escola, a gente orienta o professor, orienta a ajudante de sala, né, para que possa ali desenvolver um trabalho com aquela criança.
porque a sua maioria não acompanha grade curricular e tem que ser feito aí trabalhos adaptados, né? Então a gente está ali também auxiliando esses profissionais. Mas, por exemplo, eu tenho uma criança, eu estou te contratando, e aí o meu filho não acompanha, que é o exemplo que você trouxe. Vocês não fazem essa adaptação curricular, vocês fazem a orientação, mas a gente sabe que nem sempre isso é feito, mas assim, não é um serviço que vocês prestam. Eu acho isso super honesto, porque a gente tem que delimitar aquilo que a gente consegue fazer. Exatamente, Mi. Assim, é um trabalho muito árduo. Então, assim, para a gente poder fazer toda adaptação curricular, tem que ser um trabalho extra, né? Então, assim, Sim, encarece queria ser muito para a oneroso. família. Isso, encarece muito para a família. Então, assim, a gente acaba não oferecendo esse serviço. Mas, se surgir a demanda, a gente tem profissionais qualificados que podem estar ali fazendo essa função. Mas, até o momento, não. Se a família quiser pagar, vocês vão ter profissional Exatamente. que vai querer atender. Não, porque Exatamente. assim, eu acho importante, né? Porque às vezes as pessoas vão querer esse serviço. E se você tem essa condição de ter esse profissional capacitado, eu acho legal você poder oferecer também, né? E fica Sim. a escolha de cada um querer e poder pagar, arcar com isso ou não. E eu quero te fazer uma outra pergunta com relação ao plano de saúde. Mas antes eu vou só falar aqui com a Cris. Cris, o psicólogo, é por isso que é a polêmica. Ela falou assim, o psicólogo é apenas hipótese diagnóstica. Então, o seu Conselho Federal de Psicologia diz que você pode dar diagnóstico, sim. A gente tem outros conteúdos aqui que Diogo, meu marido, que é advogado, até já explicou sobre isso, trazendo a base legal para isso. Eu não estou falando da minha cabeça, ou de senso comum, ou falando assim, eu já tenho eu já sou um pouquinho rodada aqui nessa tal dessa internet. Então, a gente já sabe ali mais ou menos o que a gente vai falar, que vai gerar uma polêmica, vai Polêmica. gerar uma dúvida, exatamente. Mas assim, você pode sim, pode não ter algum órgão, alguma plano de saúde ou algum local que esse diagnóstico vá, pode até não aceitar do psicólogo. Mas pelo seu conselho, pelas suas normas da sua profissão, você pode sim. Mas, às vezes, os psicólogos não querem entrar em conflito com o médico. Mas para mais alguém tá travando, eu acho que para Leilane não tá, porque ela não falou nada, ela tá aqui normal comigo. Então, assim, essa pessoa, o psicólogo faz um relatório dando todos os indícios e deixa para o médico fechar. Mas na prática, quem fez todo o trabalho árduo foi o psicólogo, que Sempre. fez toda a avaliação, que ficou com aquela criança ali muitas vezes por muitas sessões, que fez a entrevista da família, e o médico só vem ali ler e vai falar que ele tá ali dando o diagnóstico. O Então, mérito assim, fica para ele. são inconsistências. E ele também, muitas vezes, quando ele tá fazendo... Eu não sei se vocês recebem casos assim. De que, por exemplo, a família vai no neuropediatra ou no psiquiatra e ele vai e faz um encaminhamento. Eu quero uma avaliação com a fono, eu quero uma avaliação com a psicóloga, eu quero uma avaliação com a terapeuta ocupacional. Mas vocês podem fechar, Cris. É isso que eu tô querendo te dizer. Você pode dar o psicodiagnóstico. Você não pode... O laudo médico é uma coisa, diagnóstico é outra. Que às vezes as pessoas colocam na mesma cesta. Então, assim, laudo médico é um documento médico. Mas qual que é o documento que o psicólogo emite? Que é o psicodiagnóstico. O laudo médico é o médico. Mas, enfim, eu não gosto de falar de diagnóstico. Não é minha praia diagnóstico. Mas, assim, a gente tem outros conteúdos aqui que o Diogo já fez. Porque eu sei que pode ajudar as famílias e pode ajudar até os próprios profissionais. Mas não que, enfim, eu já tenho muito no meu prato de questões para poder fazer. E me preocupar. Mas tem todos esses conteúdos aí, tem a base legal para isso, tudo certinho. Então você tem como se embasar também. Porque a gente tem que ter a nossa consciência social de que vai ser muito mais fácil para a família ter acesso a um psicólogo do que ter acesso a um neuropediatra ou psiquiatra. Primeiro que esse profissional tem muito menor quantidade
você tem poucos neuropediatras no Brasil. Então, ontem mesmo a gente estava na prática e uma aluna estava trazendo que uma criança ficou 3 anos na fila de espera, esperando um neuropediatra pelo SUS. E isso, assim, não é um caso. Tipo, isso é a realidade das pessoas de baixa renda. Então, a gente também precisa lutar para esse espaço e deixar essa, na minha opinião, né, gente? Deixar essa politicagem, essa política de boa vizinhança, porque eu vou desagradar o médico, em nome de uma causa maior, que é dar apoio para as famílias que precisam. Porque as famílias ainda têm muito esse entrave de que, tipo, não vou começar a terapia até vir o diagnóstico. Não é, Leilane? Vocês também muito vivem? real isso. Sim. Pois é. Então, assim, a gente precisa de legislações que amparem outros profissionais no diagnóstico para que esse diagnóstico se torne mais acessível. Nos Estados Unidos, por exemplo, um neuropsicólogo pode dar diagnóstico e isso é aceito, ponto final, não é nada de outro mundo. Então, no Brasil ainda tem esse entrave e tem médicos que vão falar, não, ele não pode, ele vai afirmar categoricamente que não pode, ponto. A minha neurologista, que eu amo de paixão, cuida de mim desde a adolescência, ela mesma fala. Então, assim, só que ela é médica de adulto e tal. Só que, assim, eu não concordo com ela. E do ponto de vista legal também, isso não está tão correto. Mas eu não vou entrar nessa discussão com ela. Eu só rio, brinco e tudo. Até porque eu não sou psicóloga, então eu não tenho por que reivindicar esse direito. Mas, embora, fazendo uma crítica construtiva, eu acharia que o conselho deveria brigar mais por esse direito, já que gosta-se de falar tanto em direitos e conselhos e tudo, tá aí uma briga que eu acho que valeria a pena comprar em prol das famílias, em prol das crianças que ficam sem atendimento na esperança de um diagnóstico. E esse diagnóstico, às vezes, demora 3, 4, 5, 6 anos. E aí é onde você vai pegar uma criança, no exemplo como eu dei, de 16, um adolescente de 16, 17, 15 anos, que teve diagnóstico aos 12. E esse autismo não surgiu aos 12. Ele já estava lá desde o nascimento dessa criança. E é uma coisa que os pais até... a gente tem que fazer um trabalho psicoeducacional muito grande. Que é a seguinte. Não espere o diagnóstico para começar a intervenção. Comece a intervenção ao menor sinal de atraso. Com certeza. Depois você vai para procurar o diagnóstico. Isso é com certeza. Isso você precisa. Então tem ali, eu sei que algumas famílias não vão conseguir porque elas vão precisar de encaminhamento para ter acesso a serviço, para entrar numa fila de serviços, mas assim, tente se informar, porque cada município pode ter muitas variações de município para município, tente se informar e vá assim buscar esse atendimento sem o diagnóstico, né? Então é o que a Grace está falando, né? Eu sofro isso há 10 anos. Já briguei demais, vou continuar brigando. Levanto hipóteses mesmo e oriento as famílias. Não, justamente. O psicólogo ainda nesse ponto, ele ainda tem, assim, ele tem um pouco mais ali de autoridade até nessa questão do diagnóstico, do que eu vejo, pelo menos isso, assim, nas orientações que o Diogo já deu. Eu vejo o psicólogo com um pouco mais de... conseguindo ter mais autoridade e respeito. Não que ele saiba mais, não é isso. Mas eu acho que essa questão do diagnóstico a gente precisa ampliar o número de profissionais e até ter profissionais que sejam especialistas em diagnóstico. Sabe? Tipo, você ter, por exemplo, uma profissional lá na sua clínica que... Não, ela só faz diagnóstico. E aí ela não trabalha com intervenção. Para ela vai utilizar os melhores instrumentos de avaliação diagnóstica, EIDOS, ADIR, sabe? Ela vai utilizar os melhores instrumentos com foco em diagnóstico e ela vai fazer só isso e a avaliação que ela fizer vai ser válida, de fato, sabe? Eu acho que seria, assim, uma área excelente de atuação. Sim. Então, pode falar. A Lívia está falando assim, né, que alguns pais têm medo de começar o tratamento antes do diagnóstico. Uma coisa que a gente sempre fala para as famílias, Mi, não tenha medo, porque tudo que estiver sendo desenvolvido de habilidades é acrescentar e não diminuir. Se esse diagnóstico não vier, tá tudo bem, né?
ele está evoluindo, porque ele está sendo trabalhado as habilidades que estavam em déficit. Então, assim, toda intervenção precoce não é jogado fora, muito pelo contrário, independente de diagnóstico. Quando se tem a estimulação, gente, perfeito. Né? Então, a gente fala muito isso para as famílias. Não espere, já venha com a intervenção, já comece a estimulação, porque isso não vai ser menos, isso vai ser sempre mais para as crianças, né? Exatamente, porque já está em atraso, né? Exatamente. Se Às vezes chegou não ao tem. ponto de procurar, está em atraso. Exatamente, às vezes não necessariamente tem um TEA, um TDAH, mas tem um atraso no desenvolvimento e precisa ali de uma estimulação, principalmente agora nesse tempo aí que a gente está vindo de pandemia, onde as crianças não tiveram contatos com escolas, então assim, ficaram ali trancadinhos dentro de casa por 2 anos, então não tiveram contato social nenhum. Então assim, muitas crianças que estão vindo com atraso no desenvolvimento. Então, não espere, vá atrás de desenvolver essas habilidades. Exatamente. Não, e olha aqui, ó, o absurdo. Ó, o pediatra da minha filha sabe do TEA e diz que não adianta nada a criança de 3 anos passar com fone psicólogo, pois ela vai ficar só olhando para a cara do profissional e não fazer nada. Bom, eu não sei que profissional é esse que ele tá achando que vai fazer isso, né? Com certeza não é o caso lá da Leilane, não é o caso lá dos meus alunos. Vai ver que ele traumatizou porque alguma profissional que ele viu fazendo, as pessoas aconteceram isso. Mas assim, não existe isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim, não existe isso. É realmente assim, absurdo, né? Não merece. Rebeca, troca de pediatra lá. Por favor, né? Por favor. Mas isso tem muito, gente. Isso tem muito, sabe? Sim, é o que a gente mais ouve, né, Mi? É no tempo da criança, né? Tem aquele ditado que todo mundo tá cansado de ouvir. Ele vai desenvolver o tempo da criança e tem que esperar. Gente, tem que esperar não, né? Vamos estimular a criançada, vamos colocar essa criançada para aprender, né? Nada é jogado fora, não é tempo jogado fora. E nem dinheiro, porque às vezes as pessoas vão falar Sim. assim, porque... Não, gente, geralmente os profissionais bons, eles estão com uma agenda lotada, são 20 profissionais que eles têm ali. E esses profissionais foram sendo contratados porque estava tendo a demanda de serviço. Então, assim, graças a Deus, os profissionais costumam estar com a agenda cheia, eles não têm necessidade de ter esse movimento de fazer isso para poder ganhar dinheiro, tá? Então, assim, tem muito profissional que vai fazer práticas erradas, mas assim, isso aí já é assim, é o cúmulo realmente da ignorância. A gente sabe que tem muito isso. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, assim, fundamental que a gente vá e realmente não fique perto dessas pessoas que têm esse pensamento. Entra aqui e sai ali. E realmente, assim, não há o que fazer. Se o pai quer ter essa postura de só procurar depois do diagnóstico, a gente busca orientar, mas a gente tem o nosso limite do que a gente pode fazer. Então, às vezes, essa família, ela vai e volta 1 ano depois, 2 anos depois, 6 meses depois. Sim. Só que esse tempo ficou perdido, não tem como voltar. A gente vai entregar a criança com a melhor das nossas habilidades, mas não tem como a gente voltar no tempo. Então, a gente precisa pensar nas consequências. Você precisa entender que você não tá... Que essa estimulação, que muitas vezes a criança, às vezes, ela não tem um atraso no desenvolvimento. Às vezes é uma falta de estimulação ambiental, realmente. Só que a gente tem que pensar que se não for... e aí tem, com certeza, né? Igual a Roberta tá trazendo, né? As práticas ali, que ozonoterapia, dieta. Eu tenho a seguinte postura. Se você não for tirar da terapia A e quiser fazer essas outras atividades, por exemplo, eu uso óleos essenciais em mim. Eu coloco no meu quarto, eu coloco no meu travesseiro ali o Serenity ali da doTERRA. Não sou revendedora doTERRA, nem ganho comissão para isso, nada. Mas se a doTERRA quiser me patrocinar e me mandar uns óleos, não vou negar. Já, assim, uso nos meninos, às vezes coloco no travesseiro, a gente é muito alérgico, então eu coloco ali
eucalipto, enfim, óleos. Só que assim, só que eu sou de fases. Às vezes eu paro de usar, eu volto a usar, tô com dor de cabeça, uso peppermint. Então, assim, eu faço essas coisas. Mas eu não deixo de tomar meu remedinho também. Então, assim, entendeu? Eu não deixo ali de tomar o remédio, eu não deixo ali de fazer as outras coisas, eu não deixo de fazer terapia, eu não deixo. Eu estou tentando voltar pela 60ª vez para atividade física. Então, assim, Duas. pois é, a gente morre tentando, a gente não Sim, desiste. nunca. E aí, essa que é a questão. O grande problema é que às vezes eu vejo que os pais não têm recurso financeiro e nem tempo para investir em todas as frentes. Então, aí que mora o perigo. Porque você quer fazer tudo e às vezes você acaba não fazendo nada. Então, isso para mim que é um pouco problemático de fazer essas outras. Garante o essencial e o restante que você quiser. E o essencial seria terapia ABA, a presença do fonoaudiólogo, a presença do terapeuta ocupacional. Em alguns casos, crianças que vão ter que entrar com o psicólogo, com a psicoterapia. Esse terapeuta ABA pode ser que ele venha como base de formação a educação, outros vão vir da fonoaudiologia, outros vão vir da psicologia, outros vão vir da fisioterapia, outros vão vir da terapia ocupacional. Então, assim, vá nessa linha de pensamento. E me fala uma coisa, lá quando você entrou nisso tudo, foi pela proposta de um plano de saúde. Vocês continuam atendendo pelo plano de saúde? Como que está isso hoje dentro da clínica de vocês? Hoje a gente não atende mais pelo plano de saúde. Estamos somente com atendimentos de reembolso pelo plano ou particular. Estamos em negociação com alguns convênios para atender plano de saúde. Só que assim, né, Mi? Tem toda uma burocracia do plano de saúde. Porque tem que ter a carteirinha do profissional psicólogo. Um regulamento dos convênios. Inclusive, hoje eu estou no meu primeiro semestre de psicologia, porque eu estou atrás. Não, assim, conhecimento, tudo bem, vai agregar, com certeza, eu tenho certeza disso. Mas não para a minha área. Eu falo que eu só estou atrás da carteirinha para que facilite a entrada dessa terapia pelos convênios dentro do espaço. Então, assim, tem ainda, né, essa parte burocrática dos convênios de exigir que o terapeuta seja o psicólogo. Ainda é muito real e eu acho que eles realmente não entendem que o analista do comportamento não precisa ser necessariamente um psicólogo. E você sabe que, quer dizer, você não sabe que eu contei isso na supervisão. E você já bateu asas e voou. Mas você sabe que essa semana o Diogo estava em reunião com um assessor de uma importante senadora da República. E nessa discussão sobre o autismo, sobre direitos e sobre profissão e sobre profissionais que atendem. E inclusive eu pedi na segunda-feira, ele vai gravar um vídeo. Ele já fez diversas lives, mas ele vai gravar um vídeo mais fresco com coisas que estão acontecendo. Falando sobre como surge uma profissão no Brasil. E o que acontece? Existe é muito difícil que se passe uma lei de regulamentação dizendo que só o psicólogo pode ser analista do comportamento. Isso é muito difícil. Por quê? Porque existe uma preocupação em termos de política nacional de dar acesso a tratamento igualitário às pessoas. E essa prática seria uma reserva de mercado. E isso, você não consegue passar uma lei no Congresso, nas duas casas, no Senado Federal e na Câmara. Você não consegue passar uma lei dessa forma. Então, essa é até uma forma que eu vejo dos planos embargarem o pagamento. Você entendeu? Então, assim, é até uma forma de, tipo, vamos inventar regras.
E nós já, inclusive, entramos em contato com alguns planos de saúde para discutir, mas qual é o embasamento que vocês estão tendo com isso? Porque a gente já teve problema, por exemplo, a fono que não está sendo o plano não quer pagar porque ela é fono, mesmo que ela, por exemplo, seja uma analista do comportamento, nossa, aqui, com formação que a gente garante. Mas já tem outros locais que as pessoas estão conseguindo receber. Então, assim, primeiro que não está igualitário, né? Primeiro que a gente tem, sei lá quantos mil planos de saúde no Brasil. Segundo que eles ainda estão se organizando em termos de políticas. Mas, assim, uma lei não passa. Tanto que vocês podem ter exemplos, e o Diogo vai falar isso nesse vídeo, segunda-feira ele vai gravar. Vocês podem ter exemplos de outras profissões que foram criadas. A psicomotricidade, que eu não sei como que eles conseguiram passar essa lei tão fácil, mas eu queria o contato do lobista. De quem fez? Do lobista, isso é lobby. Porque eu gosto um pouquinho de política, tá, gente? Então eu assisto um pouco de CNN, eu sempre gostei um pouquinho de assistir política ali e ver ali como que as pessoas manejam a comunicação e a fala e as narrativas. Quando eu quero distrair minha cabeça, eu fico vendo e fico rindo, né? Porque você tem que rir. Não fico brava nem nada, não sou militante de nada, mas eu analiso a narrativa, a conversa, como que as coisas elas funcionam. Essa é a análise que eu faço. E a psicomotricidade, por exemplo, eles tentaram, o Diogo até sabe, ele pesquisou um pouquinho não sei se no projeto inicial eles tentaram colocar algumas cláusulas que tipo, só a pessoa X pode. Foi barrado, meu querido. Foi barrado, sinto muito. Então, assim, porque a gente precisa entender que quando o legislador, e isso é uma noção muito que o aluno de direito tem, para quem não sabe, a minha primeira formação foi direito, que o aluno de direito tem, principalmente quando a gente está estudando a Constituição brasileira, você tem que ter uma noção do todo. E o legislador, ele tem que ter essa noção de que as leis, elas têm que respeitar as nossas normas básicas da Constituição. A gente tem um conjunto de princípios e um conjunto de coisas que elas precisam ser respeitadas nas leis posteriores. É por isso que na política invocam tanto, porque o artigo 5º da Constituição diz isso, e isso está ilegal, porque as pessoas também elas vão dando diferentes interpretações para a legislação. Então, a gente precisa olhar isso na hora de pensar numa regulamentação de profissão e uma série de coisas, algo que se encaixe com a nossa realidade cultural, com a nossa realidade social e com as nossas leis. E que o mundo, ele gira para muito além do nosso próprio umbigo e da nossa própria visão da vida. Existem muitas coisas que, se você quer ir para um caminho, só que quando você vai pensar no todo da população, você vê e fala assim, isso aqui não dá, porque não vai atingir a maior parte da população. Então, isso, as pessoas que estudam, né, sobre políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas, é que tem esse olhar. Então, até não é um assunto que eu gosto muito, não tenho interesse, não tenho tempo para ficar vendo isso, mas assim, eu gosto de fazer eu tenho gostado de fazer essa reflexão com as pessoas, até para elas não saírem falando besteiras por aí. Então, o plano de saúde, ele pode estar tendo também, pode ser uma forma que eles encontraram de ter um comportamento de fuga e esquiva, de pagar os profissionais. Porque se eu juntar o número de psicopedagogos, fonos, psicólogos, profissionais de educação que vão fazer uma pós-graduação, vai ser um número muito grande de profissionais que vão estar oferecendo aquele serviço e que eles vão ter que pagar, porque a justiça já determinou que eles pagassem. Então, isso é importante. Mas e assim, né, Mi? Pode falar. E assim, né, Mi? Se a gente for analisar a quantidade de profissionais da área da psicologia que existem no Brasil. Não,
E se a gente for separar, porque ainda tem a parte ali da humanista, psicanalista, enfim, vai sobrar pouca parte ali da área comportamental. Como que vai suprir essa demanda que é muito grande e a cada dia está crescendo mais? Né? E a gente está falando aí de horas e horas de atendimentos semanais. Então, assim, não vai suprir. Tem que ter outros profissionais. Porque se for só psicólogo, gente, já está faltando. Não, ó, eu tô pegando aqui, que eu sempre falo esse dado. Os dados do CFP, que a gente tem 320 mil psicólogos no Brasil. O que são 320 para o tamanho da nossa população? Sendo que é o que você falou, nesses 320 mil, a gente tem as diversas outras áreas que a galera vai fazer, especializações. Então, assim, foi até o vídeo que eu coloquei. Se nem todos, mesmo que todos os psicólogos resolvessem atender crianças com autismo, ainda faltariam profissionais. 400 dados aqui, ó, tá no site deles. De 9/8/2021, 406.977 psicólogos. Então, assim, ainda é mais que fono. Fono é menos, fisioterapeuta é mais e TO é menos ainda. Então, assim, você vê a carência. Agora, sabe quem tem muito? Educação. E a nossa demanda é gigantesca. Exatamente. Você imagina capacitar essas pessoas da educação para análise do comportamento. Maravilhoso. Sabe? Então, assim, o tanto que é importante. E mesmo que a gente capacite os pais, faça treinamento de pais, não dá tempo. Porque hoje, quer ver? Eu acho que não foi você que me trouxe isso. Não, você estava falando até que tem um caso de que você... Não, eu tô confundindo as bolas, porque hoje eu já conversei com tanta gente, mas que eu tava conversando com alguém, que agora eu não lembro se foi você que falou no início, que era um caso que a profissional precisava muito de fazer orientação de pais. Só que ela tinha uma demanda muito grande com a criança, então ela tinha que dividir o tempo que ela tinha. Então, às vezes, ela não sabia se ela ia focar no treino de pais, era com uma aluna hoje cedo, se ela ia focar no treino de pais ou se ela ia focar no atendimento da criança. E eu falei assim, olha, isso vai depender da quantidade de horas que você tem. Então, Sim. assim, não adianta, porque eu também vou ter um profissional. E aí, você imagina eu replicar isso para 10, 20 crianças diferentes. E eu tenho que fazer a orientação do professor, eu tenho que fazer a orientação dos outros profissionais que trabalham. Então, você imagina o quanto que é difícil isso. Então, assim, é muita coisa pra gente resolver. É muita coisa que, assim, gente, vai levar muitos anos pra resolver. Gente, a psicopedagogia. Eu nem sei quantos anos... Você sabe, Leilane, quantos anos tem o projeto de lei? Nossa, eu não sei, mas eu sei que tá parado, né? Não sei como que tá aí, Parado. Parado. Mas faz muito tempo, nossa. Muito. Antes de eu me formar em 2014, ou seja, muito tempo. Exatamente. Então, assim, Valéria, faz com a gente, faz formação de IAC, Valéria. IAC, né? Lógico. Então, assim, são muitas questões. E o que a gente pode fazer? O que a Leilane pode fazer? Cara, o trabalho que ela tá fazendo. Atendendo as pessoas que aparecem para ela, fazendo o melhor trabalho que ela pode. E eu aqui fazendo o meu trabalho de formar profissionais, de tornar o dia a dia do profissional mais fácil, facilitando os processos, facilitando e mostrando-me que não é só que a análise do comportamento não é só para profissional X e Y. A análise do comportamento é para todos. E precisamos de mais analistas do comportamento do Brasil, gente. Então, bora estudar, bora fazer a pós. Porque nem se vocês contratarem, mudarem lá, duplicarem o tamanho da clínica de vocês vão dar conta. Porque tem gente que é fominha, né? Que acha que, tipo assim, não pode ter mais profissional e etc. E aí fica nessa. Gente, é de 2008 o projeto, parece.
Nesse momento agora, o projeto 10/8 está aguardando designação do relator na Comissão de Assuntos Especiais. Vocês veem. Entendeu? Então, assim, aí você imagina um projeto que nem começou. E que as pessoas da análise de comportamento nem se entendem. Elas não conseguem nem conversar. Então, assim, a gente está muito longe. O que a gente pode fazer é estudar, se capacitar, fazer o melhor que a gente pode, agir de maneira ética, de maneira correta, buscar muito conhecimento e atender essas crianças. É a minha contribuição que eu posso dar para o mundo. E aí deixa que outras pessoas conversem sobre políticas públicas e se organizem e tentem fazer. Só espero que elas estejam bem intencionadas e que elas fazem as coisas pensando para além do umbigo delas. Bom, Leilane, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua confiança. Eu fico muito feliz de ver assim, de onde você saiu, para onde você chegou e o quanto que a sua prestação de serviços, da sua sócia, elas são importantes para a população que vocês atendem. Isso é assim, fundamental. A gente precisa de pessoas assim, a gente precisa fazer um trabalho sério. E é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente vai fazendo um pouquinho a cada dia, o melhor que a gente pode, e tentando gerar uma transformação numa parcela, pelo menos, daquelas pessoas que têm uma maior proximidade com a gente. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de te ver brilhar, de te ver esse crescimento, o quanto que ele foi exponencial, e esse mérito é todo seu. E eu fico muito feliz de fazer parte da sua história. Fico, assim, muito feliz mesmo, de coração. Parte essencial, Mi. Você me mostrou que eu posso ir muito além. E eu tenho buscado isso a cada dia. Te agradeço, primeiramente, a Deus. E a você que me ensinou que eu posso ir muito além. Né? Então, muito obrigada. Está indo. Muito obrigada pela sua didática, pelo seu profissionalismo. Te admiro muito como mãe, como profissional, empreendedora, né? Tá de parabéns. Me inspiro muito, uma inspiração de verdade para mim e para minha equipe que está lá no espaço. Estamos aqui para te ajudar. E essa questão eu tive algumas ideias enquanto a gente estava falando. Me manda um direct para a gente trocar umas ideias. Que eu tive algumas coisas que, de repente, sei lá, pode ajudar vocês aí nessas questões. Então, me manda um direct que a gente troca ideia lá. E obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui. E a gente se vê amanhã, então, gente. Amanhã, às 18 tem live de novo, às 20 também. E é isso aí. A gente segue nesse intensivão aí para quem quer adquirir conhecimento. Leilane, bom descanso. Beijo. Igualmente, Mi. Beijão. E a gente tá aqui para poder te ajudar no que a gente puder. Conte com a gente sempre. Uma vez ia ser, sempre ia ser. Sempre ia ser, com certeza. Beijo, obrigada, Mi. Pessoal. Tchau. Tchau.